Olá, irmãos. Estamos novamente aqui agora, neste finzinho da nossa jornada pelos campos da Covid, mas também pastos verdejantes, tendo a alegria de ter o Senhor como nosso pastor e que não nos deixa faltar absolutamente nada, inclusive as coisas difíceis que acontecem na vida, para Ele então se mostrar tão atencioso, tão querido, tão presente, tão pronto, né? Tão amoroso conosco, como Ele tem feito. Né? Nesta sequência de versículos maravilhosos do Salmo 23, nós temos visto que Deus ele está no momento em que nos dá alguma coisa difícil, cansaço, ele nos faz repousar. Fome, ele nos dá pastos verdejantes. Sede, para as águas tranquilas. O coração pegando fogo, assim, por causa de problemas, ele nos dá o refrigério da alma. Né? Por mais que eu caminhe, e vá para o vale da sombra da morte, ou pessoas façam isso, venham enfermidades, Ele está conosco. Ele não vai à frente deixando a retaguarda desguardada. Não vai atrás deixando a nossa frente desguardada, mas Ele vai conosco. Tu estás comigo. E também, quando os inimigos aparecem, Ele nos fortalece, nos alimentando, colocando uma mesa na presença dos adversários e também colocando em nós, a sua proteção através do óleo, que unge a nossa mente, ou seja, através dos versículos que nós estudamos, ele nos faz lembrar, e são tantos e tantos que isso transborda, e acabamos compartilhando com os outros. É por isso que o nosso cálice transborda, para podermos compartilhar com os demais membros do corpo de Cristo. E aqui, agora, nós vamos ver que nada nos faltará. Né? Não nos faltarão momentos em que vamos cair nessa vida, infelizmente, porque nós continuamos pecadores, nós continuamos lutando contra o pecado e o pecado contra nós. Mas diz o texto, no versículo de número 6, algumas coisas assim muito profundas. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Está lá no Salmo 103. Ele nos fez, do pó da terra, soprou nas narinas, o fôlego da vida, passamos a ser alma vivente, e o Senhor sabe da nossa estrutura, sabe da nossa fragilidade, e como pastor bem presente, pastor bem pessoal, diz o texto que bondade e misericórdia. Misericórdia significa que Deus não nos trata da forma que nós merecemos ser tratados. Nós merecemos sim apanhar de Deus, merecemos sim que Deus nos puxe a orelha, chame a nossa atenção diariamente, a todo instante. Porque infelizmente nós somos frágeis e até mesmo a nossa constância, ela é algo prejudicado pelo pecado que insiste em morar em nós como um clandestino. Nós já vimos isso, quando Paulo diz em Romanos 7, mas o pecado que habita em mim. E o verbo habitar não é habitar algo que lhe pertence, mas habitar em outro, ou seja, é um clandestino. O exemplo que a gente dá é barata, formiga, traça, ninguém cria essas coisas, mas elas aparecem em casa. Então o pecado habita em nós de forma clandestina, e quando vamos perceber, a traça já furou a nossa camisa predileta, a formiga já pegou o bolo, a barata já andou no meio, em cima da mesa. Enfim, o pecado já fez o seu estrago. Então, mas o texto diz aqui que bondade e misericórdia certamente me seguirão. O verbo seguir, usado aqui no hebraico, significa perseguir. É insistentemente estar atrás, observar todos os movimentos, assim como o pastor persegue as ovelhas, ele presta atenção na ovelha e no que está na frente da ovelha.
O bom pastor persegue os lobos, né, para prender os lobos. Aqui, este verbo perseguir está no sentido de guardar. Ele insistentemente está nos perseguindo, porque quando nós caímos, ele nos segura. Tem um belo salmo que diz: O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. É o Salmo 30 e, deixa eu confirmar para os irmãos, 37, versículos 23 e 24. Salmo 37, 23 e 24. Então, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. De uma forma até infantil, né, eu ilustro este verbo perseguir como nós fazemos com os nossos bebês. Quando, lembre-se, né, quando seus filhos, seus netos nasceram, eles começaram a dar os primeiros passos, né, mesmo cheio de fraldas, eles começam a andar titubeando assim, quando eles caem sentados, a gente corre atrás e levanta. Não é assim? Né? A criança leva até um susto, ela chora não porque doeu, mas porque levou um susto do avô, do pai, do tio, né? Do coruja de plantão, levantar a criança. É assim que ele diz que a bondade e a misericórdia certamente nos perseguirão para nos levantar, para nos colocar em pé, para nos proteger, para acabar com os lobos, os ursos, os leões, os inimigos, para preparar uma mesa e principalmente para usar a vara e o cajado. Misericórdia. Deus não nos trata como merecemos ser tratados. Deus derrama o seu perdão sobre nós. Para que ele faz isso? Para que Deus não deixa faltar nada, inclusive essas coisas ruins? Para dois motivos. Primeiro motivo, se mostrar como pastor. O Senhor é o meu pastor. Essas coisas ruins acontecem para ele mostrar que está perto, para ele mostrar que está amoroso, para ele mostrar que está conosco, para ele mostrar que ele não é apenas um criador ou um ditador absolutista. Não, ele é o Pai generoso, ele é o Rei e é o Pai generoso. Em segundo lugar, diz ali: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu não vou habitar para todo sempre no aprisco do Senhor como ovelhas. Eu vou habitar dentro da casa do Senhor. Deus transforma esta ovelha cansada, faminta, com sede, que caminha em lugares errados, que tem inimigos, que precisa de misericórdia. Ele cuida desta ovelha de tal maneira que não vai deixar ela dormir, passar a eternidade no curral. Mas diz assim: e habitarei na casa do Senhor para todo sempre, no lar celestial. Ele transforma essas ovelhas, turronas muitas vezes, em filhos. Foi para isso que Jesus, ao morrer na cruz por nós, nos deu a salvação, para podermos chamar Deus de Abba, Pai, para podermos desfrutar desse amor filial que o Senhor Jesus tem, para podermos desfrutar da companhia do Pai Nosso que está nos céus, que nos dá o pão de cada dia, que nos protege da tentação e que nos livra do mal. É tão bom saber que nós podemos chamar Deus de meu. Ele é meu. Ele é meu pastor, ele é meu companheiro, ele é meu perseguidor, para não deixar eu ficar caído no chão, prostrado, arrebentado. Como é bom saber que ele é meu. Agora, ele sendo meu, eu tenho que valorizar isso. Eu tenho que cuidar dele. Mas Deus precisa de ser cuidado. Deus precisa ser louvado, adorado, ouvido,
atendido, obedecido. Deus precisa mostrar ao homem, como ele mostrou na cruz, que ele é muito mais do que a gente pode imaginar. Ele usa o nosso louvor, ele entende o nosso louvor, não para que o ego dele, eu sou Deus Todo-Poderoso, mas ele usa o nosso louvor e entende o nosso louvor como a nossa maneira de dizer muito obrigado. Obrigado porque eu não sou um boneco de barro. O Senhor me fez filho. Então todo o nosso louvor, toda a nossa adoração está baseada neste fato de que Ele nos transformou em filhos. Ele é o nosso pastor. Repito que nós, homens, que fazemos seminários e somos chamados de pastor pela igreja, nós somos falhos. Somos de carne e osso. Alguns nem têm o dom de pastorear. Têm outros dons, porque Deus distribui os dons como Ele quer. Alguns pastores são excelentes professores de escola dominical, de estudos bíblicos, mas falham em outros detalhes da vida ministerial, porque são falhos, e todos nós somos falhos. Mas aquele Supremo Pastor não. Aquele, além de nós podermos chamá-lo de pastor, que é o único que merece esse título, eu fico preocupado quando vejo pastor fulano de tal, pastor metralhadora, pastor Bob, pastor Júnior, pastor... É um nome tão sagrado. Eu acho que só Jesus merece o nome pastor, porque só ele sabe ser pastor. Mas esse Deus que é pastor nos deu a alegria de chamá-lo de Pai-stor. Pai-stor. Ele é muito mais do que aquele que nos guia. Ele é nosso Pai, que nos guia, que nos acompanha e que recebe de nós também o agrado. Você gosta, não gosta? Diga a verdade. Você lembra com alegria, né? Quando seu filho pequenininho chegava assustado, pulava no seu colo, abraçava você, né? E queria que você o fizesse dormir. Humanamente falando, é isso que nós fazemos na oração. É isso que nós fazemos nos momentos de adoração e louvor. Tem uma coisa que eu gosto de bebezinho, é que quando eles põem a mãozinha aqui, eles ficam fazendo assim. Já notaram? Aquele tapinha que eles fazem com o dedo, é uma delícia. Assim deve ser a nossa vida no colo do Senhor. O Supremo Pastor, o Pai-stor. Ele é Pai, Ele é guia. Ele requer de nós a adoração. O Senhor é meu pastor. Ele é seu também? Então, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Louvado seja teu nome, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. O Senhor cuida de nós, o Senhor nos ampara, o Senhor nos corrige. Oh Deus, como é bom estarmos no teu colo. Assim como uma criança assustada procura o colo do pai e da mãe e se joga nesse colo buscando o abraço apertado, é assim que nós nos sentimos sempre e o Senhor jamais nos nega esse abraço. É tão bom. É tão bom, ó Deus, quando nós podemos louvar o teu nome todos juntos. Senhor, acaba com essa pandemia para nós pararmos de fazer cultos online. Fazermos cultos presenciais, com todos os irmãos desfrutando do calor humano. Culto online é importante, mas tem desviado muitos filhos do caminho, fazendo com que eles prefiram estar na sala de casa do que no templo. Senhor, acaba com essa pandemia para podermos ter
os cultos repletos de irmãos sorrindo, felizes, chorando de alegria por podermos adorá-lo em conjunto. O Senhor é o nosso pastor e sabemos que nada e nunca vai nos faltar. Por Cristo Jesus. Amém. Grande abraço a todos vocês e nunca deixem de faltar a adoração e a gratidão em seus